Paz, irmãos e irmãs, estamos aqui novamente, graças a Deus para louvar, bem dizer esse Deus Todo-Poderoso por mais um dia de vida. Graças a Deus o Elcio teve um dia bom de trabalho, né? Bem abençoado, o Senhor abençoou, colocou alimento na nossa mesa, graças a Deus estamos com saúde e queremos louvar, agradecer esse Deus Todo-Poderoso por mais um dia, todos os dias, né? Agradecer. Motivo nós temos de sobra, amém? Mais uma semana, domingo nós encerramos a nossa semana profética, a nossa campanha que nós fizemos do dia 5 ao dia 11, todos os dias. E nós louvamos e agradecemos a Deus por esse momento que nós tivemos, cada um com um objetivo. O tema foi: por esta causa me ponho de joelhos, que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 3. Daílson, a paz, irmão. Foi uma bênção, foi muito bom. Paz, Daílson. E um momento bom, cada dia veio um pastor diferente pregar, veio pessoal até de fora, né, de outras cidades, e foi uma coisa muito boa, muito construtiva. E na certeza que Deus ouve, né, a oração de todas as pessoas, cada um fez o seu pedido a Deus, todos nós colocamos uma meta para o ano que vem, e orar, né, que eu falo que se fosse começar de novo, tudo de novo, o caminho seria esse: orar, não tem outro caminho. A gente vê aí tantas coisas que estão acontecendo no mundo, não adianta. Se não for pelo poder da oração, não adianta. Ana, Graciela, paz, né? Irmã, que Deus abençoe. Entenderam? É uma coisa assim. Então nós estamos aqui, né, na nossa luta. Nossa luta não, como o apóstolo Paulo fala, não é contra carne, contra sangue. Nossa luta tem que ser contra... Claudinha, paz. Nossa luta tem que ser contra dominadores do ar, principados e potestades. A gente não tem que lutar contra homem, contra carne, contra sangue. Incessantemente, paz, Claudinha, incessantemente, gente, o demônio trabalha e vive ao derredor dos seres humanos para fazer todo tipo de mal. Derrubar, a palavra dele fala em João 10:10, né? Para quê? Ele veio para destruir, roubar e destruir. São organizados, trabalhadores e internet. São organizados, trabalhadores e com um único objetivo: roubar a alma das pessoas, levar a alma, deixar perdida, para a pessoa não encontrar salvação, levando as pessoas para a droga, para o suicídio, para a depressão, para todo caminho que não presta. Esse é o papel dele. E ele faz. E ele faz, não duvide, porque ele faz. Então, nós temos que usar a arma que o apóstolo até fala, né, Célio? Capacete da salvação, a couraça, né, o escudo. A gente tem que ter isso, as armas, a fé, oração, pedir, e Deus ele age. Então não adianta, fora de Jesus Cristo, procurar salvação e procurar outro tipo de remédio, porque não há salvação. Amém? Então nós vamos orar. Vamos ler um pouquinho de João 4, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, que nós vamos ver uma passagem maravilhosa que aconteceu com Jesus. E depois, no final, depois que a gente falar um pouquinho dessa palavra, a gente vai orar pelos enfermos. A gente tem tantos pedidos de oração. Hoje tem, muitos pedidos de oração, gente. Muita gente. Vocês acreditam que se ela recebeu hoje um pedido de oração de uma criança? Chocou. Uma criança caiu um tombinho bobo de nada. De um puff. De um puff de sala, assim, sabe? Num banquinho, do nada. De um puff. Caiu e está extremamente grave. Está internado. Sabe, é uma coisa, mas a gente vai orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é lá do Rio, ele é do Rio de Janeiro, né? É afilhado da nossa sobrinha. Afilhado da minha filhada. Ele é afilhado da minha filhada. Ele está lá no Rio de Janeiro. A mãe é Josi.
E tá passando. Nossa, você imagina, gente. Seu filho tá ali brincando na sala e daí a pouco você escuta o barulho, a criança caiu do puff e entra em coma. É difícil, né? Amém. Nós vamos entregar ele, né? O Benjamin. 2 Nós vamos aninhos, ler, tá bom? aí depois a gente vai falar e vocês ajudam Aí a nós gente a vamos orar orar por por ele, porque ele. é tão bom, né? A palavra fala que uma corda de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu vejo assim, ó, vocês, eu, a Célia, todo mundo, todas as irmãs orando. Hoje eu já orei com a minha orando irmã. junto, todo o pessoal junto, orando no mesmo sentido, né? Para Lourdes, viu, o Cláudio? Nós estamos orando para Lourdes, para o Áureo, né? Para todos, né? A gente sempre ora, mas a gente tem esse alvo, sabe? Não é só uma oração, esse alvo. O nome dela tá aqui no caderno. Esse tumor, essa doença, essa depressão. Aí quando a gente fala o algo, a gente libera alguma coisa Senhor, cura, no mundo espiritual. Amém? Então nós vamos ler. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento que nós estamos aqui reunidos com os irmãos nessa live, nós podemos falar do teu amor, das suas maravilhas, do que o Senhor fez no passado e continua fazendo hoje, e fará eternamente até a sua volta. E nós queremos te louvar e pedir todo tipo de bênçãos, Pai. Obrigada, Senhor. Agradecer que o Senhor possa nos abençoar, nos encher do seu Espírito Santo. Derrama a tua unção para que nós possamos compreender essa palavra e guardar ela no coração. Amém, Senhor. Aleluia, Pai. Então, nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, o capítulo 4, que começa assim, ó. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi para uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era quase a hora sexta. Veio uma mulher da Samaria tirar água e disse-lhe: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e ele te daria a água viva. E disse-lhe essa mulher: Senhor, tu não tens como tirar porque o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele fonte de água que jorra para a vida eterna. Amém, Jesus querido. Amém? Por enquanto. Depois a gente pode ler mais um pedacinho. Nossa, é lindo. Então Jesus, ele precisava de passar ali naquela terra. Ele precisava de passar. Ele queria e essa terra, com aquela mulher ele também, queria, né? Ele ficou esperando, os apóstolos foram comprar comida. E esse povo, como eu já falei outras vezes, eles não se davam, eles nem se cumprimentavam. Os judeus e os samaritanos. Ele era muito inimigos, assim, muito, sabe? E Jesus pediu água, e ela falou: mas como que você está pedindo? Você sabe que eu sou samaritana? Ele falou: ei, mulher, se você soubesse quem sou eu, você ia me pedir para mim te dar água viva, você nunca mais iria ter sede. E o que é essa água viva? A água viva que desceu do céu. É o Espírito Santo, O Espírito Santo. Oh, Deus. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Nunca mais.
uma fonte que jorra para a vida eterna, no versículo 14. Que lindo, né? E essa mulher falou: Senhor, então dá-me dessa água, porque eu não tenha mais sede, para que eu não tenha mais que vir aqui tirá-la. E Jesus disse: vá, chama o teu marido e vem cá. E ela falou: Senhor, eu não tenho marido. Ele falou: disseste muito bem. Jesus, como Deus, ele conhecia ela, o íntimo, o que ela estava pensando. Eu não tenho marido. Jesus falou para ela: muito bem, falaste muito bem, pois tiveste 5 e agora tens, o que tens não é teu, e isso disseste como verdade. Aí ela falou assim, disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Rosa Helena, paz. Paz, Rosa. Vamos orar assim pela sua vizinha, a vizinha da minha irmã, né? Fátima. A Fátima, vou colocar Amém. ela aqui, Rosa. E aí essa mulher disse assim para Jesus, Jesus ouviu ela dizer, ela falou assim, Jesus falou assim, mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando dele, né? Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Amém, Deus, obrigada. Aí essa mulher falou assim, mas Senhor, eu sei que o Messias se chama Cristo e ele vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo isso. Aí Jesus falou, eu o sou. Eu que falo contigo. Você. Eu. Aí ela falou, gente. Nisto vieram seus discípulos, maravilharam-se, porque Jesus estava conversando com uma mulher e uma samaritana. Todavia, nenhum disse, que perguntas? Ou, por que fala com ela? Ninguém falou nada. Deixou, pois, a mulher o seu canto, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde, vê um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Que linda essa conversão, né? Essa foi uma conversão, porque, na verdade, assim... embora ela sendo samaritana, ela conhecia também. Ela tinha esperança de ter um Cristo, porque ela falou assim, eu sei que o Messias se chama Cristo, e ele vem, quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo isso que o senhor está falando. Aí ele falou, está falando com ele, menina, acorda, sabe, deu aquele aí ela creu naquele momento, deixou até o cântaro lá e foi na cidade. Gente, ele falou que é o Cristo, que é o Messias, me revelou várias coisas, falou que eu tenho 5 maridos, que eu não tenho nenhum, disse muito bem, adivinhou, o homem está lá. E aí saíram da cidade e foram ter com Jesus. Todos foram ter com Jesus. Uma coisa muito importante, né, que a gente tem que saber, tem até várias músicas e vários louvores que falam, eu sou água viva, que desceu do céu, a fonte que jorra, sabe? Todas relacionadas com Jesus. Ela falou, por acaso o Senhor é mais do que o nosso pai Jacó que furou esse poço? Você lembra da história de Jacó, né? Ele furava um poço, os inimigos iam lá, enterravam, ele furava outro e dava água, e ele foi abençoando, e esse poço está até hoje lá. Até hoje tem esse poço. E Jesus falando para ela, eu que estou falando contigo, mulher. Eu sou a água viva. E uma coisa muito bonita que ele falou assim, mas a hora vem. Vou ler só esse versículo de novo. Verdadeiros. E agora é
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E nós o adoramos em espírito e em verdade, porque nós conhecemos Cristo Jesus, nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de cada um de nós. É o Espírito que faz a obra, o Espírito glória a Deus, Pai. O Espírito que constrange, o Espírito que ensina, que vivifica, que liberta. Ele que fala. Como é bom a gente ter essa comunhão. Às vezes eu fico observando, às vezes tem gente que não vai na igreja porque fuma demais, ou porque bebe, porque isso. Mas é só ele começar a ir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, pelo ler e ouvir a palavra, aí vem a fé. E o Espírito Santo, ele que cuida de fazer isso. Ele vai curando, ele cuida libertando. Automaticamente, sem esforço, sem sacrifício, do nada. Simples assim. Se você deixar o mover do Espírito Santo na sua vida, vai acontecendo, né? Naturalmente. Automaticamente. Quando eu larguei de fumar, foi um sacrifício muito grande. Porque eu não era muito de igreja, eu não estava na presença de Deus todos os dias. Eu resolvi deixar de fumar por teimosia, porque eu vou largar. A Célia largou, porque eu não consigo, entendeu assim? Mas eu larguei coração. E foi muito difícil. E se fosse hoje, provavelmente ia ser muito mais fácil. O Espírito vai te convencendo, sabe? Gente, mas o que eu não posso? Posso, né? Nós sabemos que a gente consegue, que nós temos um ajudador. Amém? E é bonito, né, ver que essa mulher ali, sendo tão pecadora, né? Mas ela aceitou o que Jesus estava falando, ela aceitou Jesus ali, ela deu testemunho de Jesus, ela falou para os outros, né? Eu falo assim, e a gente não tem que ter vergonha de falar o que Jesus fez na nossa vida, a transformação que Jesus fez na nossa vida. Quem éramos nós antes de Jesus, quem somos nós hoje, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Eu acho que no mundo moderno, no mundo que a gente vive hoje, eu estou falando no mundo todo, não é só na minha igreja, na igreja do Daílson, na igreja da Lia, de quem tiver. Eu estou falando a nível mundial. A melhor pregação, a melhor coisa que tem é o testemunho de vida da pessoa. E a pessoa olhar e ver como que a pessoa é e o que ela se tornou por intermédio de Jesus, pela ação do Espírito Santo. Sabe? Eu tenho muitos colegas que eram bêbados. Outro dia mesmo o pastor Loversi foi falar, gente, mas aquele ali, mas ele era muito mesmo, era assim, nós fizemos uma conta, acho que já bebeu uma carreta de cachaça. Se você colocar tantos ml por tantos anos. Misericórdia. E hoje não bebe e prega a palavra de Deus. E eu estou dando só um exemplo, mas é um exemplo, igual muitos que Jesus curou. Jesus que queria seguir Jesus falou, não, volta para tua casa, e eles já saíram, já foram na sinagoga, gente, foi esse aí que me curou, olha como que eu era e como que eu estou hoje, sabe, isso aí foram cegos, foram aleijados, foram endemoniados, e muitos, olha, vai e mostra, a pessoa, gente, mas não é aquele ali que estava ali, que era cego, que foi furado os olhos e viveu e viu de novo, não é aquele ali que estava morto, né? E reviveu, no caso de Lara, de Lázaro, de Talita. Tem mais, né, Célia? O filho da viúva lá de Naim, todo mundo vendo. Edna, Paulo, paz, sabe? Então, Deus abençoe. Imagina para a época, o cara levantar daquele esquife. Jesus falou, dá de comer para ele. Toma, entregou o filho para a mãe que não tinha mais nada. Imagina, não, estou imaginando assim, Célia, não, a Célia não gosta que eu falo 2, 3 palavras. Eu estou falando assim, imagina o testemunho daquela pessoa sair assim, ó, nossa, não é aquele ali que estava morto? Agora está andando aqui no nosso meio? Misericórdia. Acho que as pessoas tinham até medo na hora, mas olha,
Jesus, aonde que Jesus passou, acontecia alguma coisa extraordinária. E hoje acontece também. E aconteceria muito mais se a gente acreditasse mais, né? Exatamente. Aconteceria muito mais, sabe? Se entregar de verdade, como a palavra fala aqui, em espírito e verdade. Às vezes as pessoas duvidam, começa a fazer uma campanha para pela metade, começa a pedir, fala, gente, esse negócio está dando certo, está demorando muito mais. Mas aí não é o seu tempo, é o tempo de Deus, e às vezes não é para ser, e Deus não vai te dar aquilo, porque é para o seu bem. Se Ele te der, vai ser para o seu mal. Essas coisas a gente tem que compreender. Sabe o que eu acho bonito? Assim, quando a gente está na presença do Senhor, né? Quando a gente se coloca na presença do Senhor e quando a gente se coloca a serviço do Senhor, quando a gente se coloca a levar a palavra, quando a gente... para que os outros vejam, né? Na minha família, todo mundo me conhece, sabe que precisou de oração, é a Célia, né? E eu louvo a Deus por isso, eu agradeço a Deus por isso. Eu gostaria que todos tivessem, da mesma forma, que fosse conhecido como o que ora, o que está na presença. Eu louvo a Deus por isso, eu não me envergonho disso. Eu falo, graças a Deus o Senhor permite, né? Porque o dom é dele, ele só me emprestou para me orar pelos irmãos, e eu louvo a Deus por isso. Hoje eu estava aqui, eu tinha acabado de fazer minha live de oração, acabei de fazer. Minha irmã de Santo André, ela me ligou. Ela ligou chorando, mas chorando, mas chorando. Ela falou assim, Célia, o afilhadinho da Daiane, a Daiane é minha afilhada. O afilhadinho da Daiane, lá do Rio de Janeiro, caiu do puff com 2 anos de idade e está na UTI. Bateu a cabeça, está no estado grave. Mas não chora. Ela, irmã, vamos orar, sabe? E aí nós orando, ela orando lá em Santo André, nós no telefone, uma orando junto com a outra, eu de joelho aqui na sala, a minha irmã lá na casa dela, e a gente colocando, né, o Benjamin na presença de Deus Todo-Poderoso, naquela certeza que Deus toca, que Deus, a Josi, né, a mãe, que deve estar apavorada, né? Então, foi uma criança tão esperta, tão feliz, tão alegre. E a gente que é mãe, a gente que é vó, a gente se coloca no lugar, sabe? Eu não sei você, mas eu me coloco no lugar. Eu sinto a dor como se fosse minha. Eu sinto uma dor dentro do meu coração. Hoje eu fiquei o dia inteiro, enquanto eu lembrava, eu fico falando, Aleluia. Senhor, toca no Benjamin, Senhor, toca no Benjamin, Pai, com teu poder. Então, irmãos, é isso, é a gente colocar o outro, né? Amar o outro como se fosse um da família, porque a gente ama tantos da nossa família, a gente tem que amar os lá também, né? Os irmãos que estão aqui pedindo oração. Aí a gente vai passando, pedindo oração para todos os irmãos, que a gente vai lembrando e vai pedindo para que ore, né? Hoje eu quero entregar então o Benjamin e a Josi lá do Rio de Janeiro, pedindo assim que Deus, Pai Todo-Poderoso, toque nele, Pai, com teu poder, que o Senhor possa estar lá lavando ele com teu sangue precioso, junto com meus irmãos, minhas irmãs agora, a Eva, a Edna, Daílson, a Rosa Helena, a Claudinha, todos nós estamos entregando a boa noite, Eva, colocando, né, o Benjamin na presença de Deus Todo-Poderoso, Pai, a Lourdes, a tia do Elcio, né, minha tia do Elcio, também pedindo para que o Senhor coloque a mão poderosa sobre ela. Aqui temos vários nomes, a Nilda dos Santos Soares, com depressão, lá o Esther Júnior, a Jéssica, lá de Jabuticabal, Rafael, a Nívia, Ana Júlia, a Eva Maria Vaz, lá de Araxá, o Mauro, a Maria Eugênia, que é a Marô, nossa irmã Marô, lá da igreja, né? Nossa irmãzinha que a gente tem tanto amor para ela e a gente entrega. Eu nem sabia que ela chama Maria Eugênia, é Marô, a gente conhece ela. Tá? A Giane, lá de Itajaí, o Márcio, o Walter, lá de Cássia,
Karine, a Luísa. A Luísa é um bebezinha, né, Eva, que nós estamos orando, entregando ela na presença de Deus Todo-Poderoso. Oh, meu Deus, toca com teu poder na Luizinha, né, na Luísa. A Karine é a mãe. Nós entregamos na presença de Deus Todo-Poderoso. A pastora Adriene, o Paulinho, o irmão da Renata, nosso irmão lá da igreja, né? Que também está internado. Nós entregamos na presença desse Deus Todo-Poderoso. A Rosa, a Clemência, Antônio, a Si, o José, o Ocimar, nosso irmão Ocimar. Estamos entregando. Pai, a Luciana Batistucci, a Fátima, vizinha da irmã da Rosa Helena, lá de Cristais Paulista, e a família inteira da Rosa Helena na presença desse Deus Todo-Poderoso. E todos os nomes que estão nesse caderninho de oração, irmãos, não são poucos nomes, são muitos nomes. E ainda hoje eu recebi mais nomes que não deu tempo de eu pegar, que chegou agora pelo WhatsApp, mas eu vou colocar já no caderninho e a gente já vai orar, orando por cada um, na certeza que nosso Deus está visitando agora, como Ele visitou aquela moça lá no poço. Que o Senhor esteja visitando cada irmão nosso necessitado. Ele sabia, quando Ele foi para lá, Ele sabia que Ele ia ter aquele encontro com aquela mulher e que Ele ia salvar ela. E Ele toca, né? É a mão dEle, Ele nos conhece, Ele sabe quem somos, Ele sabe a nossa necessidade. Mas Ele quer que nós pedimos, porque Ele fala assim, onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio de vós. E tudo que pedires eu farei. Gente, Ele vai fazer se for para o nosso bem, né? Porque Ele é um Pai de amor, de misericórdia, e Ele não vai nos dar aquilo que não vai concorrer para o nosso bem. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Entendeu? É isso aí, né, Elcio? Sempre as pessoas que são fiéis a Deus, sempre as pessoas que são fiéis, elas mudam não só a vida delas, mas elas conseguem mudar um decreto. Lembrei de uma coisa que eu estava vendo. Deus, Ele, como nós falamos semana passada, daquelas mulheres que foram reivindicar as terras para Moisés, elas iam ficar sem herança. Elas tiveram uma atitude, tiveram fé, elas foram. Irmã Fátima. Do Hospital de Barretos. Sim. Tá, já estava o nome dela aqui, então. Já estava orando por ela. Edna está aqui. E Deus faz mudar um decreto. Agora, eu abri minha Bíblia e eu estava vendo um pedacinho aqui de uma coisa assim. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele ficou lá esperando os leões comer ele. O leão não comeu, não chegou nem perto. E quando o rei Dário viu, abre lá, porque o rei Dário, ele gostava de Daniel. Daniel era um servo fiel, bom, e viu que ele estava intacto. Ele mudou um decreto. Vou ler só uma linha. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Sabe, uma coisa assim que, como essa moça, gente, eu fui lá conversar com Jesus nesse poço de Samaria, e ele tá lá, e ele me falou que eu tive 5, como é que ele sabe? Ele não é nem do nosso povo, ele é um judeu. E tá lá, e falou um monte de coisa, falou que se eu beber da água nunca mais eu vou ter sede. E todos foram correndo lá ver quem que era. Então as notícias corriam e Jesus, ele era cercado por multidões, a palavra fala. Todos buscaram alguma coisa, né? Fala paz para Zilda, Zilda, quem mais que estava aí? Daílson, Edna, Dona Lia, Eva... Roselena, a Cláudia e tem mais a Edna, irmãos. Isso.
Em nome de Jesus. Então nós vamos orar, Célia. E hoje eu vou orar também, agradecendo a Deus pela vida dos nossos pastores, que ontem foram ungidos pastores, né? Na nossa igreja ontem teve a unção, né? Eles foram ungidos, pastor. Sim. A Miriam e o Max, né? O Max chama, eu esqueço sempre o nome do Max. Max, a gente chama ele de Max, gente. É Maximiliano. Então, nós queremos louvar a Deus pela vida dele, sabemos que não é fácil, né? É uma jornada difícil, mas que o Espírito Santo de Deus os conduza, os encha de bênção e de sabedoria, de unção, para que eles possam fazer com graça, com sabedoria, o que Deus preparou para eles. Amém. Tá? Fiquei muito feliz. Eu sei assim que todos, eu falo sempre pro Elcio, todos os pastores são escolhidos por Deus, todos. Então a gente fica muito feliz, sem né? dúvida. Dentro da nossa Deus igreja. Possa usar, Deus possa, porque Deus, irmãos, ele escolhe e a gente precisa, sabe de quê? De orar por eles, né? União, porque não é fácil, orar, né? Estar junto. Não é um trabalho porque fácil. É um trabalho difícil, né? Nem árduo. É árduo. Né? Amém? Então, entregando o Max, a Miriam, dando parabéns. Que Deus abençoe. Depois que vocês verem a live, que Deus abençoe vocês. E a gente continua orando, né? Amém. Amém? Então nós vamos orar. Santo Deus e Pai. Amém. Vamos entregar o nosso pastor Maurinho também, o pastor Mauro, Nilson, pastor Anice, a Janaína. Pastora Janaína, pastor Marildo. Pastora todos Beth. Os pastores, pastora Beth. O esposo da Janaína. Ocimar. O pastor Ocimar. Que nós podemos e possamos estar sempre na presença de Deus. Tem o pastor Paulo, os Paulos. Leandro. Tem os pastor Toninho. Tem o pastor... aquele que eu entro na live dele todo dia, esqueci o nome. Tem tantos pastores, gente. Se a gente for falar, muito pastor. O Eduardo. Em nome de Jesus. Esqueci, tem mais gente. Mas pessoas. É para todos. Que o Senhor possa estar presente pastor Maurinho, conosco, né, meu Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos todas as pessoas que estão no caderno, que foram faladas aqui, que o Senhor possa curar. Nós queremos entregar cada um e o Senhor conhece. Colocar esse momento de oração, que nós já vamos para o 3º ano, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de levar sua palavra. Obrigado pela oportunidade, porque quando a gente lê a sua palavra, a gente vai aprendendo junto com os irmãos, porque a gente lê, consequentemente a gente aprende, a gente ouve, porque a gente ouve o que a gente está lendo e fala daquilo lá. Nós não gostamos de ficar repetindo, a gente sempre vai buscando, então a gente vai aprendendo cada vez mais junto com os irmãos. Isso é uma oportunidade que o Espírito Santo nos dá. Nós te louvamos e agradecemos e bendizemos, pedindo, Pai, que todos nós possamos ter uma semana abençoada por Deus. Sim, Senhor, abençoa, uma semana Pai. cheia de bênçãos, uma semana produtiva. É o pastor Luciano que eu tô lembrando. Pastor Luciano, ele está lá no campo de Guarapá. Mandar um abraço em nome de Jesus. Coloca a tua mão poderosa. Israel, né, bem? Pastor Israel, gente. Coloca a tua mão poderosa sobre a vida de cada um, sobre a nossa vida, nossa família, nossas crianças, abençoando e protegendo em nome de Jesus. Amém. Até sexta-feira. Se Deus assim nos permitir, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos dizem... Amém. E se Deus é por nós... Quem será contra nós? E agindo o nosso Deus... Quem pedirá, meus irmãos? Ninguém vai pedir, porque o nosso Deus ele é grande, poderosíssimo, onipotente, Eva, estou colocando todos aqui em oração, viu, Edna? Também colocando aqui, e eu peço que vocês olhem pelo Benjamin. Sim. Por favor, coloque essa criança de 2 anos, e a Luísa, que a gente está orando também, que nasceu... antes da hora, do tempo, né? Nós estamos colocando a Luizinha também na presença de Deus Todo-Poderoso. Coloque eles na oração de vocês. Benjamin, Luiz, amém? Amém. Irmãos, abençoada semana.
Fiquem com Deus e até sexta-feira. Amo se Deus vocês. quiser. Paz, beijo.